Olá, meu nome é Edson Piacentini, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que trata dos possíveis erros dentro das fórmulas, as suas causas e como a gente resolve. O erro de hoje é um erro que também é muito recorrente, que é o erro de valor. O erro de valor normalmente acontece quando a gente tem situações de textos e números envolvidos em uma fórmula. Eu vou explicar melhor mostrando aqui o nosso exemplo montado. Vejam que eu tenho aqui uma tabela, que a princípio é uma tabela de vendas, onde a gente tem o tipo de produto, a quantidade vendida, o valor unitário e o valor total. Ou seja, a coluna do valor total, ela contempla a multiplicação da quantidade de itens vendidos pelo valor unitário. Então é o B9 vezes o C9. Veja, a fórmula está correta porque eu tenho em B9 um número e em C9 um outro número. Mas vamos supor que em algum momento aqui eu tenha que identificar que a gravata, por exemplo, está em falta. Então eu vou digitar aqui falta, e a partir desse momento a fórmula que estava aqui e que estava funcionando passa a apresentar um erro, que é o erro de valor. Aliás, reparem que aqui no canto, ao lado da setinha verde, aparece um indicador de exclamação. Quando a gente para ali, ele já mostra, olha, um valor usado na fórmula tem o tipo de dados incorreto. Ou seja, o que é isso? O valor envolvido na fórmula é a palavra falta. Eu não consigo multiplicar uma palavra por um número. Portanto, há esse erro aqui, que é diferente do erro de nome que foi do vídeo anterior, que relatava que alguma coisa muito estranha no sentido da construção da fórmula estava errada. Neste caso, não é a construção da fórmula. A fórmula está exatamente certa. O problema são as informações que servem a esta fórmula. Elas não são coerentes. Então, eu não consigo somar um valor com uma palavra, pelo menos não a princípio. Depois a gente vai ver que é possível, mas nesse momento não. E aí, olha lá que interessante. Como essa fórmula deu erro, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de fórmulas. Como essa fórmula deu erro, essa fórmula que soma todos esses valores, ao encontrar um erro, também ficou errada. É importante a gente relatar isso, que as fórmulas elas são interligadas dentro de uma planilha, né? Então, se uma causa um erro, vamos chamar de grave, todas aquelas que usam esta fórmula como base para os seus cálculos também vão conter os erros, né? Então, aqui, a primeira ideia, né, de por que esse erro de valor acontece é pelo fato de o cálculo envolver um tipo de informação que não é coerente. Então, aqui no caso, o texto sendo multiplicado por um número. Se eu voltar aqui a um número normal, a fórmula já vai acertar, né? A fórmula já vai dar certo, e por consequência a outra fórmula também fica certa. Uma outra coisa que também faz acontecer esse erro é na hora de digitar os valores, em vez de usar vírgula para separar a casa decimal, acabar usando o ponto. Veja aqui, olha, R$ 38,00, eu vou colocar 38,00. Dentro do Excel, o que separa a casa decimal é a vírgula. Você repara que esse valor ficou alinhado à esquerda da nossa célula. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Tudo que é texto sempre fica alinhado à esquerda e tudo que é número sempre fica alinhado à direita. Visualmente, se a pessoa tem uma certa experiência com Excel, ela já percebe esse erro aqui logo de cara. Mas muita gente não sabe desse detalhe, portanto acaba passando batido, pensa que o erro está na fórmula e, de novo, esse erro de valor, ele não é um erro na fórmula, é um erro nos dados que servem a esta fórmula. Então aqui o erro é esse ponto, eu não posso digitar ponto para separar milhar. A partir do momento que eu identifico isso e digito vírgula, a fórmula passa a funcionar corretamente. Então são já dois motivos aí para que isso aconteça. O terceiro é quando uma fórmula, normalmente uma fórmula de argumentação, uma fórmula de lógica, usa como um dos resultados o valor nulo. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e dizer de alguma forma que se esse valor, né, se o valor de quantidade for maior que 5, eu quero que o total fique nulo.
Um exemplo bobo, porque aqui isso não teria muita finalidade, mas é só para a gente retratar a condição. Então, eu vou até fazer aqui um pouquinho diferente. Eu vou aqui no valor e vou colocar aqui se, abre parênteses, o percentual da comissão for menor que 10%, não seja cobrado o valor da peça. É só um exemplo bem fora do contexto. Caso contrário, seja cobrado o valor de R$ 56. Então, o que acontece? Se a comissão aqui baixar, veja que agora não deu problema, mas se a comissão baixar para 9%, veja que o valor que aparece aqui é nulo. Eu quero chamar a atenção aqui, o nulo é diferente de vazio. O nulo é como se tivesse um espaço em branco, né? Então, a fórmula que multiplica o valor de quantidade pelo valor nulo deu erro. Então, reparem que quando o resultado de uma célula, seja lá por que motivo, contempla o valor nulo, e uma outra célula tem uma fórmula que usa esse valor no seu cálculo, ela vai dar o erro de valor. Normalmente a gente acaba percebendo isso rapidamente, porque a gente vai ter lá a informação de que o nulo é que está dando problema. Mas uma pessoa, de novo falando, né, uma pessoa que tem pouca experiência com Excel, já não acharia esse erro de forma tão fácil. Outra coisa que é importante aqui é que a gente fique atento a uma mania que as pessoas têm de fazer uma coisa que não é muito interessante. Por exemplo, aqui eu tenho o valor 4, né? Quantidade de colete vendida, 4. Ah, mas não foi vendido colete. A pessoa aqui, em vez de dar um delete ou de digitar 0, né? Então aqui no caso, em vez de dar o delete, digitar o 0, o que seria correto? A pessoa pega o valor que estava aqui, ela clica na célula e dá um espaço em branco. E aí ela dá um Enter. Veja, esse espaço em branco é igual o motivo anterior, é o nulo. O espaço em branco é como se fosse o nulo. Espaço em branco afeta negativamente a fórmula, causando o erro de valor. Então, também a questão do espaço não é bem-vinda dentro daquela célula que fornece informação para uma fórmula. De novo falando, aqui o erro de valor não é um erro na fórmula, é um erro naquelas células que servem àquela fórmula, né? Então, muita atenção a isso. Outra coisa é quando a gente cria uma fórmula que não tem lógica nenhuma. Por exemplo, eu vou até usar o exemplo que eu destaquei aqui. Ó. Se eu dissesse assim, olha, igual a 3, ponto e vírgula, a 4. Veja, o que eu estou dizendo aqui para o Excel, ponto e vírgula, a 4, é igual a 3 e a 4. O ponto e vírgula tem aqui, nesse momento, a intenção de ser o E. Então, é como se eu dissesse assim, olha, a 3 e a 4. Quando eu dou um Enter, o Excel diz assim, ué, mas eu não entendi. O que é para fazer com a 3 e a 4? É para subtrair? É para calcular uma média? É para somar? É o quê? Então, aqui, faltou dizer o que é que eu quero que seja feito. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, olha, some, né, ó, soma, abre parênteses, o quê? A3 e o A4. Aqui vai dar 0, porque não tem valor, mas se eu digitar o valor lá em A3, ele vai somar. Então, quando uma fórmula passa a não ter muito sentido para o Excel, ela mostra esse resultado de valor. Então, veja, aqui é uma coisa que eu quero deixar bem clara mesmo para você. O erro de valor não é um erro na fórmula. O erro de valor é causado pelas informações que são utilizadas pelas fórmulas. Eu acabei de falar que não é possível somar um texto, né, ou fazer um cálculo de um texto com números, né? Mas veja, tudo é muito relativo dentro do Excel. No vídeo anterior eu falei sobre áreas nomeadas, né? E vamos supor que eu aqui quisesse dizer que essa área, essa coluna aqui, ó, ela, em vez de ser nomeada com o endereço das coordenadas, tipo D9, D10, D11, D12, tipo, olha, soma
D9 mais D10 mais D11. Em vez de fazer assim, eu poderia selecionar essa área e aqui na caixa de nome, dar o nome de vendas. Olha lá que interessante. Vendas. Aí aqui, no cálculo de comissão, eu poderia fazer o cálculo dessa forma. Olha lá que interessante. Igual a soma das vendas vezes a comissão paga. Quando eu der um Enter, está lá o resultado. Percebam que aqui eu estou usando texto e coordenada. E a fórmula deu certo. Sim, mas esse texto não é um texto escrito na célula, ou não é um texto comum, tipo soma borboleta e multiplica por F9. Não. Vendas é uma palavra que foi dada, né, um nome que foi dado para uma região de células dentro da minha planilha. Neste caso, então sim, eu consigo usar o texto vendas e multiplicar ele por F9, que é a minha comissão. Olha que interessante, eu poderia fazer assim também, ó. Eu vou chamar esse 9% de comissão, ó, comissão. Então eu vou dar um nome. Olha na fórmula como isso vai funcionar. Eu vou colocar a soma de vendas vezes a comissão. Então, agora só estou usando o texto na fórmula. Mas, para isso, eu estou usando uma técnica de nomear uma área. Uma técnica um pouco mais a fundo aí no conhecimento de Excel, né? Vejam, eu espero que vocês tenham entendido que o erro valor, né, o erro de valor, quando ele aparece numa fórmula, o problema não está na fórmula. O problema está nas informações que servem a esta fórmula. É diferente do erro de nome que eu falei no vídeo passado. Porque o erro de nome ele acontece porque há alguma coisa estranha na fórmula. O erro de valor acontece porque há algo de estranho nas informações que servem a essa fórmula. E isso é muito importante de deixar bem claro aqui para vocês. A intenção desses vídeos é explorar o máximo de causas possíveis para um determinado erro e as soluções para estes erros, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando, deixem lá o like de vocês, façam comentários a respeito desse erro. Eu gostaria que vocês participassem desse canal de uma forma um pouco mais incisiva, para que a gente consiga construir vídeos cada vez melhores e que façam com que vocês aprendam cada vez mais. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!